A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Senhor, nós apresentamos tudo o que temos e somos a Ti. Te bendizemos, te agradecemos. Queremos, Senhor, nesse dia, consagrar tudo que vamos estar aqui comentando, conversando, Senhor, e buscando em Ti. Senhor, nós pedimos a Tua sabedoria, discernimento e revelação da Tua palavra. Cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. E desde já, Senhor, nós Te louvamos por toda a revelação, por toda a palavra que até aqui Tu tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje naquele esqueminha, né? De trazer aquela palavra que o pastor trouxe no culto de domingo. A palavra no culto de domingo foi Segredos do Destino Profético. Foi ministrada pelo nosso pastor, profeta Vinícius Iracete, na igreja IEG em Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, falando sobre o destino, né? Um dos tópicos, um dos temas que o pastor usou foi o planejamento, né? Os próximos 10 anos, a próxima década, né? O que nós vamos fazer? Qual é o nosso planejamento de vida? E hoje, né, ele deu umas pinceladas, e nessa pincelada eu disse, é por aqui que hoje nós vamos pegar essa referência para falar de planejamento de vida, planejamento de futuro. E vamos ver isso pela palavra de Deus, Salmos 90, 12, que diz assim: ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus, palavra curtinha, né? A palavra de Deus vem falando, né? Aqui é toda uma conversa do salmista com Deus. Ele está numa conversa bem séria ali com Deus. Então ali ele vai pedir para Deus, olha, Deus, ensina-me, Senhor. Ensina-me, né? Ele não vai lá buscar, né? Ajuda lá no buscador, ele não vai lá fazer um cursinho, ele não vai lá fazer uma prova, não, ele vai buscar em Deus. Ele diz assim, olha, eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento, eu preciso de ensino. Então ele vai até Deus, então ele vai e fala para Deus, ensina-me a contar meus dias, né? Então assim, a gente vê quando ele diz ensina-me, é como sendo um pedido, né? Humilde, é um pedido de quem diz assim, reconhecendo que Deus tem sabedoria, que Deus pode ajudar, que Deus pode ensinar, e ele precisa aprender, né? E ele precisa realmente do ensinamento que vem do Senhor. Então ele diz, ensina-me. E então ele está reconhecendo, eu não vou aprender longe de Deus. Então a gente sabe, né, que quando a gente quer aprender realmente, a gente chega com Deus, e ali a gente aprende, o Senhor vai nos instruindo. Então ele diz, né, primeiro ele fala pedindo a ensinar, e depois ele diz, né, que eu quero aprender para contar meus dias, quer dizer, contar os dias. Quando a gente fala em contar os dias, a gente já logo traz a lembrança, né, de um planejamento de dias, planejamento de vida, né, saber como é que eu vou viver, de que forma eu vou viver, onde que eu vou viver, como é que vai ser meu futuro. Não quer dizer que nós vamos preocupar, ansiar pelo futuro, não, mas é realmente planejar a vida, né? Nós temos que saber que no dia de hoje, as nossas decisões de hoje, elas vão sim, né, ter um peso para o futuro, para o dia da manhã. Então todas as nossas escolhas no dia de hoje, elas têm que ser acertadas. Então eu não posso viver uma vida louca, eu não posso viver uma vida irresponsável no dia de hoje, né? Porque sabendo que no dia da manhã a conta vem. Então ninguém vai começar a fazer um projeto sem saber onde que vai dar, né? Ninguém vai construir alguma coisa sem saber o que quer construir. Então a gente entende, né? Quando ele diz, olha, ensina-me a contar os meus dias, é uma atitude que ele está tendo, né? De refletir que ele precisa, né, ter os dias dele bem fundamentado, bem realmente, né, instruído, né, que andar com sabedoria, que é fazer as coisas com graça, andar com responsabilidade. Então o salmista ele fala, né, então ensina-me a contar os meus dias, uma ação, né, a contar os dias, aquela ação diária, prática diária, é o dia a dia, o viver de todo dia, né, um planejamento do futuro, mas contando a partir de cada dia, vivendo cada dia, planejando
o que eu vou querer pro meu futuro, né? Então quer dizer, hoje eu tenho 25, amanhã eu tenho 35, depois no outro ano vou passando 45, assim, né? De ano em ano eu vou passando os anos. Então dia a dia eu vou aprendendo, eu vou crescendo, né? Eu vou movendo com uma sabedoria, com uma graça para eu viver melhor. Quer dizer, eu vou aprendendo em Deus, lugares em Deus, vou aprendendo com a sabedoria que vem do Senhor. Então, alcançar, né? Quando a gente fala assim, a gente pensa, né? Alcançar um coração sábio. Então, ali o salmista está pedindo, eu quero ser ensinado, eu quero aprender, né? A contar meus dias, ao ponto de eu ter um coração sábio. Quer dizer, de eu adquirir uma sabedoria para viver uma vida tranquila, de paz, de harmonia, né? Uma graça para viver bem, fazer boas escolhas. Quer dizer, vivo os meus dias diante de Deus, né? Que Ele é a fonte da sabedoria, para adquirir sabedoria, conhecimento, né, entendimento. Para quê? Né, para a gente realmente ter uma vida de paz, uma vida tranquila, mas principalmente, né, uma vida bem edificada para o nosso futuro. Quando chegar, tá tudo certinho, né? A gente não ter surpresa de futuro. A palavra de Deus diz que Deus era com José. Então, se a gente for analisar toda a vida de José, a palavra de Deus diz, né, que Deus era com José e ele prosperava em tudo, que Deus dava sabedoria para José, dava entendimento, dava habilidade, né? Então, ele prosperava em tudo pela graça do Senhor. Então, José na casa de Potifar, quando foi vendido como escravo, né, a palavra de Deus diz que Deus era com ele, né? E tudo que ele fazia, ele prosperava. Deus dava sabedoria para ele administrar, né? Depois, quando ele foi para a prisão como um prisioneiro, a palavra de Deus diz que lá na prisão, Deus era com José e ele prosperava em tudo que fazia. Então, ele tinha sabedoria para administrar. Quer dizer, José, tanto como escravo, tanto na prisão, como, né, num cárcere, não importou o lugar que ele estava, que era difícil, que era árido, que era realmente, né, um lugar de muita dificuldade, né, naquela prisão. Ele fez uma faculdade, né, a nível hard de administração. Então ele administrava tudo com excelência, aquela sabedoria, aquela habilidade que Deus dava para ele administrar. Quer dizer, muitas vezes nós vamos pensar assim, né? Ah, Cristina, né? Mas olha, é tão difícil, né? As coisas difíceis aqui, é difícil ali. Então, se a gente fosse ver José, ele ia cruzar o braço e ele não ia fazer nada enquanto eu sou prisioneiro aqui, né? Aqui na prisão não faz aqui as coisas mesmo, não vou fazer serviço. Não, José, ele ia fazendo, ele ia sendo instruído. A gente pensa, né? Quando eu comecei a pensar aqui nessa história, eu pensei assim, para Deus ser com José e ele ter essa sabedoria para administrar tudo como era feito, a gente pensa logo, né? Que o Espírito Santo não ficava ali no ouvido dele, né? José, agora olha, José, aqui na casa de Potifar, você vai fazer o seguinte, você pega, não compra uma saca de ração de animal uma só não, compra ali 10 que você já ganha no preço do atacado. Olha, José, que o feno tá aqui, ó, nesse galpão aqui, nesse celeiro, não deixa fazer instalar desse jeito não, faz daquele jeito, bota ali, bota lá, né? Então ali ele ia administrando com a sabedoria de Deus. Pensa lá na prisão, né? Espírito Santo de Deus, oh, José, olha, faz aí uma listinha para saber o que gasta de sabonete, de creme dental, de papel higiênico durante o mês, faz aí para saber quanto que come de comida cada um por dia. Então quer dizer, a sabedoria para administrar. Então a palavra de Deus diz que ele administrava tudo com uma sabedoria, com excelência que vinha da parte do Senhor, né? E eles colocavam tudo nas mãos de José, né? Porque ele entendia e dizia que ele entendia de todo o trabalho, em tudo que ele fazia, ele entendia. Então ainda, além de tudo que ele entendia do trabalho que ele fazia, ainda tudo que ele tinha nas suas mãos, ele fazia crescer. A palavra de Deus diz que ele administrava com uma excelência que fazia prosperar tudo que tinha na mão, né? Então José, ele deixou de ser o filhinho do papai, o mandolete do pai, né? Vai lá, meu filho, vem cá, meu filho, vai lá ver teus irmãos, vai lá ver o que estão fazendo, vai lá naquele lugar, né?
Era assim que José era lá na casa do papai. Deixou de ser o filhinho do papai para se tornar um dos homens mais influentes, né, e mais sábio em administração de riquezas de todo o território do Egito. Então a gente vê, né, que isso é alcançar sabedoria. Então às vezes a gente vai ter que sair do lugar de comodismo, do lugar onde gosta de estar, do lugar da tranquilidade, da paz, ali juntinho dos nossos amigos, ali juntinho da família. Ah, Cristina, eu gostando dessa cidade, não vou sair daqui não, vou ficar aqui, né? Então às vezes nós vamos ter que sair de alguns lugares, de alguns ambientes, a gente vai ter que ficar um pouquinho distante, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ficar depois da hora, né? Às vezes vai ter que fazer um cursinho a mais, vai ter que estudar um pouco mais. Por quê? Porque para nós podermos alcançar lugares em Deus, isso aqui que aconteceu com José, a gente vê que isso são lugares em Deus, lugares altos, lugares que Deus leva, é Deus que leva, não é a pessoa que escolhe não, é Deus que leva. Deus faz para todos nós, Deus faz um projeto de vida. Aí depois Deus faz o quê? Como ele fez o projeto, ele te dá tudo o que tu precisa. Depois que ele fez o projeto, Deus diz assim: tu quer viver o meu projeto? Se você quiser viver meu projeto, eu dou tudo que tu precisa para cumprir com esse projeto. É assim com Deus, sabia? Então quando José, né, ele faz toda aquela, né, todas aquelas manobras, todo aquele serviço com muita excelência, fez com sabedoria, Deus com ele, a palavra de Deus diz que era Deus com ele, né? Então ele vai e ele se torna um dos homens mais influentes, e também a sabedoria que ele teve para administrar e gerir as riquezas do reino do Egito. Então isso realmente, né, é chegar em lugares altos em Deus. Lugares em Deus, Cristina, lugares em Deus é quando Deus te instrui, te dá sabedoria, te dá entendimento, habilidade para te fazer chegar em lugares de influência, em lugares de destaque, em lugares de conquista, que são os lugares que Deus preparou para a sua vida, lugares preparados por Deus para te promover e para te elevar a um nível, né, de entendimento, conhecimento e sabedoria para você fazer aquilo que na tua vida é o propósito de Deus, aquilo que Deus tem como uma missão de vida para a sua vida. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir a Deus, né, que Deus nos dê sabedoria. Como o salmista, Senhor, nos ensina a contar nossos dias, nos ensina a contar nossos dias, nos dá sabedoria, dá entendimento, para que tudo que nós possamos fazer, né, em nossa vida seja realmente com planejamento, com graça, sabedoria, instrução do alto. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, nós bendizemos por essa palavra. Sim, Senhor, nessa noite nós agradecemos por esse ensinamento e pedimos: ensina-nos, Senhor. Espírito Santo, nos ensina, Senhor, nos ensina a contar nosso dia. Senhor, dá-nos a capacidade, Senhor, discernimento, graça, para saber, Senhor, meu Deus, fazer nossas escolhas, Senhor, de caminhos, de lugares, de amizades, de trabalho e de tudo que está relacionado com nossa vida. Senhor, dá-nos graça, sabedoria, unção para crescer, Senhor. Sabedoria, Senhor, meu Deus, para fazer com habilidade. Senhor, nos dá instrução, Senhor, nos ensina, Senhor, enche-nos da tua capacidade, da tua sabedoria, para chegarmos em lugares altos, Senhor, onde temos como uma conquista, onde temos como uma meta, como um alvo que queremos chegar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos instrui, Senhor, nos instrui sobre tudo que é teu propósito. Queremos fazer tua vontade para chegar nos lugares que Deus tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, promove, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Assim nós podemos todos os dias, né, pedir a Deus que nos eleve nos lugares que Ele tem preparado para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.